não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A esta altura, o que significa inteligência? Bom, a partir daí a inteligência só pode ser medida em termos de certas capacidades que são prezadas pelo quê? Pela classe científica. Por exemplo, você tem o raciocínio verbal, você tem o raciocínio espacial, você tem raciocínio geométrico, raciocínio matemático, etc, etc. Você tem até certos tipos de raciocínio de inteligência social, você tem um traqueiro social. Tudo isso são modos de um negócio chamado inteligência. E muitas dessas podem ser medidas, mas elas são exatamente como as partículas. Nós podemos medi-las, mas não sabemos o que elas são. Se você não tem, vamos dizer, uma realidade objetiva, efetiva, pela qual você possa testar o seu conhecimento e discernir, isto é verdadeiro, aquilo é falso, tá certo? Então a inteligência é apenas uma capacidade operativa cujos resultados não significam absolutamente nada. E note bem, todo mundo está sendo educado nesta base hoje. Então, o que se mede, por exemplo, num teste de QI, não é efetivamente a inteligência, é alguma dessas operações considerada em si mesma, separada das outras, e independentemente do seu resultado real. É a mesma coisa assim que você medir a capacidade que o sujeito tem de levantar peso. Então ele levanta o peso, ele é considerado um sujeito muito forte, mas se ele for absolutamente incapaz de realizar qualquer ato real com toda a sua força, não interessa, ele continua sendo um sujeito fortão, porque foi medido no levantamento de peso. Isso quer dizer que se a única habilidade dele for o levantamento de peso, funciona. Do mesmo modo, vamos dizer, digamos, o raciocínio verbal. O sujeito pode ter um raciocínio verbal extraordinário, tá certo? Mas ele jamais é capaz de usar esse raciocínio verbal para compreender qualquer coisa real. Então, ele entende textos e produz textos com uma certa facilidade, ele monta as frases com uma certa flexibilidade, e isso prova que ele tem inteligência verbal. Se essa inteligência não puder ser aplicada a coisa alguma, exceto a execução do teste, está provado que você tem um alto QI verbal. Do mesmo modo as outras modalidades de inteligência. Se, ao contrário, nós exigimos da inteligência algo mais para que ela mereça esse nome, e nós dizemos o seguinte: só há inteligência onde existe uma capacidade de penetração e expressão da realidade das coisas. Muito bem, então aí toda a perspectiva muda. Só que este conceito está ausente da nossa cultura. Para compensar, vamos dizer, os efeitos desta tradição, que começa com Kant e prolonga com Augusto Comte, e que nos Estados Unidos ainda é a tendência dominante em todas as universidades, surge com Hegel uma tendência exatamente oposta, onde ele afirma resolutamente a nossa capacidade não só de conhecer o real, mas de conhecer o trajeto todo do real na história efetiva humana. Ou seja, um diz, nós nada podemos conhecer além de aparências, e outros diz, nós conhecemos tudo, pelo menos eu conheço tudo, eu já entendi todo o percurso da história humana e já sei onde vai terminar. Destas duas tendências aparece, quer dizer,
os pilares do pensamento moderno, que são o marxismo e o positivismo. Né? O positivismo herdado de Kant e o marxismo herdado de Hegel. Então, uns não têm conhecimento de nada, a não ser da aparência. Outros já têm o conhecimento de tudo e já sabem tudo no que vai dar, aonde as coisas vão terminar. Veja, só o fato de haver essas duas tradições e de elas serem influentes na nossa educação já nos coloca num problema terrível, porque você vê que metade da humanidade se empenhou em realizar o sentido da história, tal como Hegel e Karl Marx haviam explicado, e para isso mataram centenas de milhões de pessoas. Tá certo? E para opor a isso você não tem senão o Kant, que diz, olha, eu não sei nada, você também não sabe nada. Nós não podemos conhecer coisa nenhuma a não ser aparências. E aí que está a coisa mais engraçada, porque você, na medida que você aceita esse pressuposto kantiano, você se coloca nas mãos da classe científica. Então, é como se dissesse, ninguém conhece a realidade, só quem conhece um pouco da realidade somos nós, os cientistas. Então, você sempre tem que perguntar para nós se o que você está vendo é real ou irreal. Hein? E isto consagra o poder do quê? Da intelectualidade. Tem uma intelectualidade científica que comanda a sociedade inteira e é a máxima autoridade. Por outro lado, no desenvolvimento histórico da tradição hegeliana, com Marx, com o Partido Comunista, etc., etc., o poder termina nas mãos de quem? Da intelectualidade também. Então você tem dois caminhos pelos quais você consagra uma certa classe de pessoas que são intelectuais, tá certo? No poder, e tudo você tem que perguntar a eles. Ora, o que significa adestrar a inteligência de uma pessoa nesse contexto? O que é uma pessoa inteligente dentro da tradição hegeliana ou dentro da tradição kantiana? Bom, dentro da tradição hegeliana, o sujeito mais inteligente que existiu foi Joseph Stalin, evidentemente. Por quê? Era o sujeito que conseguia fazer planos e realizá-los no sentido dos objetivos propostos na tradição, tá certo? E conseguia fazer isso com uma eficiência monstruosa. Stalin fez um plano de ocupar metade da Europa, tá certo? E conseguiu isso usando até o seu adversário, que era Adolf Hitler, o nazismo, manipulou o nazismo, e o resultado final da guerra foi o quê? Entregaram metade da Europa para a União Soviética. A União Soviética antes era um país falido, era um terceiro mundo. Quando termina a guerra, ela virou uma potência comparável aos Estados Unidos. Então, é claro que nós temos que concluir, o Stalin foi o maior estrategista de todos os tempos, porque a estratégia consiste em você articular um conjunto de ações para obter um certo resultado, e você vai medir, vamos dizer, a eficiência da estratégia pelo resultado obtido. Se você perguntar quem mais fez isso no mundo, ninguém mais. Se você pensar assim, pega os governantes dos vários países, pega Roosevelt, De Gaulle, Churchill, né? E pergunta se algum deles concebeu uma estratégia tão boa e obteve exatamente os resultados pretendidos. Nenhum deles. Por exemplo, Churchill, se dissesse para eles, olha, o resultado de tudo que você está fazendo para defender o Império Britânico vai ser a liquidação do Império Britânico. Ele ficaria mortalmente ofendido, mas, no entanto, foi isso mesmo que aconteceu. Não é isso? E se dissesse para o Franklin Roosevelt, o resultado de tudo que você está fazendo é entregar o mundo para a União Soviética, ele também diria que não. Então você vê vários personagens que não têm controle do fluxo dos acontecimentos, lidando com outro que tem um controle total da coisa. Claro que ele também errou, houve percalços, mas no conjunto ele fez exatamente o que queria. Então isto é o resultado final, vamos dizer, da tradição hegeliano-marxista é esta. E o resultado final da tradição kantiana é a perpétua inconclusividade, é a síndrome do piu-piu, onde você nunca pode chegar a conclusão nenhuma, porque tudo são apenas aparências, tudo são hipóteses, e tudo é investigação científica, e temos que continuar investigando, então nunca podemos chegar a uma conclusão sobre nada. Isto é exatamente a cabeça perfeita do que no Ocidente se considera um político, um líder, vamos dizer, moderado, racional, equilibrado, etc., etc. É o sujeito que nunca tira conclusão nenhuma, sempre tudo pode ser de um jeito, pode ser do outro, e está eternamente com o síndrome do piu-piu.
Se você diz uma realidade para ele, ele diz, pode ser, pode não ser. Será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. E assim continua. O próprio Franklin Roosevelt foi um exemplo disso. Porque enquanto ele estava governando, o pessoal da União Soviética infiltrou tudo quanto era agente dentro do governo dele, ele não percebia. Tinha um agente que era tão íntimo do Franklin Roosevelt que ele morava dentro da Casa Branca. O sujeito era espião da KGB e ele não sabia. E se dissesse, ele diz, não temos provas científicas, vai ter que esperar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, vamos dizer, isso é mais ou menos o panorama do mundo histórico, tomado na visão das elites. E nós perguntamos aí, o que é aí a efetiva inteligência? Então, muito bem, o único sujeito inteligente que aparece é Joseph Stalin, evidentemente. Parece o único que tem algum poder de preensão sobre a realidade. Mas se dissesse para ele, olha, tudo que você está fazendo não vai resultar no paraíso dos proletários, mas na eternização de uma ditadura que vai ter que continuar matando os proletários um por um para sempre. Ele chegaria a perceber isso? Acho que não. Era certamente o personagem mais inteligente no tempo da Segunda Guerra, mas não tão inteligente assim. Quando Karl Marx formula o marxismo, todo o destino do movimento comunista já estava dado ali nas entrelinhas. Era perfeitamente previsível. Por exemplo, se você perguntasse assim, fala, olha, no mundo capitalista você tem o poder econômico aqui, que são as pessoas que têm muito dinheiro, banqueiros, etc. E do outro lado você tem o poder político, que é mais ou menos independente disso, embora um dependa do outro dependa de um, mas são coisas distintas. Se você faz socialismo, você vai unificar. As pessoas que têm o poder político são as mesmas que têm o poder econômico direto. Portanto, o que vai acontecer é uma separação muito maior entre o povo e os governantes do que você tem hoje. Quer dizer, você achar que isso vai ser alguma democracia, uma coisa de idiota. É claro que isso vai terminar numa ditadura quase impossível de você derrubar. Uma ditadura desse tipo ela só pode ser derrubada, por assim dizer, desde fora, por uma guerra, uma coisa assim, como acabou acontecendo. Foi uma guerra econômica, mas houve uma guerra, né? Então, nós podemos perguntar, mas por que ninguém percebeu isso logo ao ler as obras de Karl Marx? Por que tiveram que esperar a experiência de cento e tantos anos, da qual tem muita gente que ainda não tirou as conclusões? Porque nós estamos careca de ver esquerdista que conhece a história da desgraça toda que foi o regime comunista, não na União Soviética, mas na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, em Cuba, em toda parte. E ainda não tiram as conclusões. Então é a síndrome do piu-piu, evidentemente. Só que de onde eles obtiveram a síndrome do piu-piu? Certamente não foi do marxismo, foi do positivismo. Então são pessoas educadas no mundo kantiano e que continuam em dúvida eterna quanto a coisas que estão bem na cara deles. Não é proibido tirar conclusões. Veja, para o sujeito da tradição comunista, marxista, ele não precisa tirar conclusões, porque a conclusão já veio pronta. A conclusão é a Revolução Socialista Universal e a instauração da universal ditadura do proletariado. Pronto, acabou, nós já sabemos o fim da história. O que quer que aconteça será explicado assim. Se no meio da realização do projeto acontece a formação de uma ditadura dos intelectuais e a opressão total do proletariado, não, isso é uma etapa dialética. Aconteça o que acontecer, o resultado final será o reino dos proletários. Então aí simplesmente não há resposta porque não há perguntas. E do outro lado, só há perguntas que não têm respostas. Ora, isto é o conjunto das influências que nós recebemos na educação. Então, você vê, por exemplo, que muitas pessoas acreditam que o problema atual é o seguinte: nós temos que fazer uma escolha entre o totalitarismo comunista e a democracia. Mas o que é a democracia? A democracia é um conjunto de direitos que são assegurados a todas as pessoas. Mas daí você pergunta, mas está sendo assegurado mesmo a todos ou nós precisamos ampliar? E quais são esses direitos? Daí o sujeito põe lá uma lista de 15 direitos. Por que 15 e não 150? Então é preciso, como dizia Marlene Chauí, ampliar os direitos. Daí você amplia os direitos, à medida que você amplia os direitos, você precisa garantir os direitos.
Como é que você garante? Através da fiscalização e controle estatal de tudo. Então, então acontece nas democracias, vai acontecer a mesma coisa que no comunismo. Né? Vai ter cada vez mais controle estatal, mais controle, mais controle, mais controle. E daí você, sem saber a conclusão de nada, você está empurrando o mundo para o mesmo lugar onde Stalin queria empurrar. E as pessoas acham que esses caras são inteligentes. Então, eu vejo assim uma crise monstruosa da inteligência humana. Porque esses padrões são os mesmos que são passados para as crianças nas escolas. Então, quando se julga inteligência, ou se julga determinadas habilidades, mas se essas habilidades têm que ser julgadas em si mesmas, pelo seu mero funcionamento, e não pelo resultado obtido em termos de conhecimento da realidade, então pouco importa se essas habilidades são utilizadas para o conhecimento da realidade ou para uma geração de uma fantasia idiota, dá na mesma. Então, nós podemos dizer, por exemplo, todo mundo conhece o Lula. Ninguém pode dizer que o Lula é desprovido de uma inteligência social. Ele conseguiu fazer a carreira dele inteira sem ter um único inimigo dentro do partido. Né? Ele conseguia seduzir todo mundo, fazer todo mundo confiar nele. Ele não sabia fazer uma conta de 2 mais 2, mas a inteligência social ele tinha. Qual foi o resultado? O resultado foi a desgraça que se viu. Se você julgar essa habilidade em si mesma, separada da sua eficiência cognitiva, então o resultado dela pouco importa. O resultado pode ser uma desgraça. O sujeito continua tendo aquela inteligência e até as pessoas, às vezes, não sabendo exprimir o que elas percebem no Lula, dizem, não, é um líder carismático. Falam, não, ele nunca foi líder nem carismático. Ele foi um símbolo do partido, ele nunca liderou ninguém, e isso foi o segredo do Lula. Lula nunca deu uma ordem na vida. Enquanto o pessoal estava fazendo a assembleia, ele saía a tomar um cafezinho. Quando terminava a assembleia, ele voltava e dizia, o que foi que vocês decidiram? Aí decidimos tal coisa. Ele vestia a camiseta e dizia exatamente aquilo, agradava todo mundo. Então, o fato é o seguinte, o Lula não é um líder, muito menos carismático, ele é um sujeito com um traqueiro social monstruoso. Só isso, e subiu na vida nesta base. Então você vê que até para diagnosticar os caracteres, as personalidades, os vícios das pessoas, nós hoje temos nomes errados. Então, quando se quer dizer, por exemplo, no Brasil que uma ideia é duvidosa, é improvável, você diz que ela é polêmica. Mas o que é isso? Uma ideia em si mesma não pode ser polêmica, só pode haver polêmica entre duas ideias, salvo engano. Então como é que você pode dizer que uma ideia em si mesma é polêmica? Isso aí é aquele negócio, parece aquele koan, né, bater palma com a mão só. Então, esta imprecisão de linguagem revela o quê? Uma imprecisão de percepção. Por que usam tantas palavras fora do lugar hoje em dia? Se você pegar a mídia brasileira inteira, aquilo é de uma imprecisão vocabular do começo até o fim. Por quê? Porque não há uma realidade pela qual você possa aferir a linguagem. Há apenas a autoridade do consenso. E no caso é o consenso da mídia. A mídia faz parte da intelectualidade, evidentemente. Então, se a mídia inteira aceita isso, então essa linguagem está adequada, porque eles entendem o que eles estão dizendo. Quer dizer, um fala um negócio que ele não sabe, o outro entende um negócio que ele também não sabe, mas parece a mesma coisa. Então os dois lados aceitam essa maluquice. E você não tem para onde correr, você não sai do problema do consenso. Existem filosofias inteiras construídas com base na ideia do consenso. O Jürgen Habermas é um. O consenso para ele é tudo. Não é isso? Só que, enquanto Habermas estava fazendo essa apologia do consenso, havia outro sujeito, que é o Kurt Lewin, é um psicólogo absolutamente genial, mas eu acho ele um pouco maligno, mas genial, que estava criando um negócio que ele chama de engenharia do consenso. Então, o que é a engenharia do consenso? Você reúne um grupo de pessoas para discutir determinados assuntos, pode ser até uma psicoterapia de grupo, ou pode ser qualquer coisa, um projeto de um jogo de futebol, qualquer coisa,
e você tem um técnico treinado orientando sutilmente o grupo para que ele chegue a determinadas conclusões. Isso aí se tornou o modo normal de ação social no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todo mundo já participou de algum grupo de encontro, grupo de psicoterapia, grupo de discussões, etc, etc. E a coisa é conduzida de maneira muito sutil, exatamente como numa psicanálise, onde o psicoterapeuta não vai influenciar o paciente, ele só vai fazer determinadas perguntas, às vezes tirar determinadas conclusões. Muito bem, ele não influencia o paciente nisto ou naquilo, mas a forma total da relação está dada na mão do psicoterapeuta e não na mão do paciente. Portanto, pouco importa as conclusões específicas sobre esse ponto, aquele ponto, já está demonstrado ali quem é que está no comando da coisa. E isso sempre alcança os resultados desejados. Isso praticamente nunca falha. Há até houve até estudos estatísticos. Funciona em 82, 83% dos casos. O restante não interessa. O número de procedimentos que existem para você gerar consensos é um negócio impressionante. No livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, você tem ali algumas dessas técnicas que hoje constituem quase que 100% da nossa pedagogia. É tudo formação, engenharia de consenso, é tudo engenharia comportamental. Ora, a engenharia comportamental vai tornar você inteligente? Claro que não, ela não tem nada a ver com isso. Ela quer que você se comporte de uma determinada maneira, e desde que você está aprovado pelo consenso, está tudo bem. Isso quer dizer que, em parte alguma, o conhecimento da realidade é exigido. Aliás, ele é só dificultado. E toda a nossa educação está assim hoje. Isso em todo o Ocidente é assim. Eu não posso dizer o que se passa na Rússia ou o que se passa no mundo islâmico, porque eu não estudei educação nesse lugar, mas em todo o Ocidente a coisa é assim. Então, isto quer dizer que as pessoas não apenas se acostumaram a não ter uma inteligência capaz de apreender a realidade, como até acham que isso seria uma pretensão excessiva. Isso quer dizer que, neste meio, toda e qualquer ideia vigora exatamente como na discussão científica. Todas as ideias são provisórias. Você nunca pode chegar a uma conclusão sobre nada. Então é a síndrome do piu-piu obrigatória. Ora, isto funciona no campo das ciências. Por quê? A ciência, se você pensar direitinho, todas as ciências não têm absolutamente nada a ver com a realidade. Cada ciência só pode estudar os seus objetos. Primeiro, ele tem que recortar um objeto, tem que separar esse objeto dos outros. Por exemplo, se você vai estudar, vamos dizer, os animais, uma determinada espécie animal, bom, ela vai ter que ser isolada das outras. Ela tem que ter o seu conceito descritivo próprio, para que você possa distingui-la das outras e estudá-la especificamente. Isso quer dizer a seguinte coisa: nenhuma ciência estuda nenhum objeto concreto e real. Nenhuma. É impossível isso. O que eu chamo de objeto concreto? É um objeto, um fato, que chega a nós acompanhado de todos os acidentes que o tornam possível. Por exemplo, suponha que um sujeito deu um tiro no outro na esquina. Então, bom, ele tinha que ter um motivo para fazer isso. Ele tinha que ter encontrado o sujeito num certo lugar. Então, pergunto, do motivo dá para você concluir onde a vítima estava? Existe alguma conexão lógica entre as duas coisas? Nenhuma, né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.